Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito da diferença do TDAH e do transtorno de ansiedade. Então eu tenho recebido muitas dúvidas de vocês, muitos comentários em relação à ansiedade, ao TDAH, dúvidas em relação ao diagnóstico, enfim, eu tenho ficado um pouco preocupada em relação a isso, então eu quero falar com vocês de uma maneira bem clara para que você que esteja me assistindo consiga diferenciar, né, entender um pouco melhor o que é ansiedade, o que é o transtorno de ansiedade. Vamos começar por aí. A ansiedade, ela é uma preocupação, um medo natural que a gente vai ter, então, quando a gente for passar por alguma situação de desafio, quando a gente vai passar por uma situação nova, quando a gente vai para uma entrevista de emprego, quando a gente vai ter um momento específico, uma data importante na nossa vida. Então, a gente tem um medo, uma preocupação, tá? E isso é natural do ser humano e até é uma forma de proteção. A gente precisa ficar atenta, ficar às vezes até num estado de alerta, se por exemplo eu vou passar por uma situação que vai demandar alguma habilidade nova minha, em que eu vou ser testado. Então a gente já tem essa preocupação, tem esse medo, tá? E isso é natural, então a gente precisa primeiro separar a ansiedade do transtorno de ansiedade. Essa é a primeira questão. Vão ter momentos na nossa vida em que a gente vai passar por uma situação nova, a gente vai ser avaliado, observado, a gente vai ter uma mudança muito grande na nossa rotina, a gente pode mudar de cidade, mudar de país, mudar de emprego, enfim, que essa ansiedade, né, que vão ter medos e preocupações que são naturais e que não é patológico e tudo bem. Então essa é a primeira questão. Agora, quando que nós vamos pensar então no transtorno de ansiedade? Quando, né, essas preocupações, excessos, etc., deixam de fazer parte, né, deixam de ser naturais para serem patológicos. Isso vai acontecer quando as minhas preocupações, os meus medos, eles aparecem em excesso. Né? A perturbação ela faz com que eu às vezes paralise, com que eu me coloque em situações de risco, enfim. Então a gente vai pensar no transtorno de ansiedade quando esse medo, essa preocupação é excessiva. Então é a primeira coisa que vocês precisam prestar atenção. Eu deixo de fazer alguma atividade, né? Eu deixo de estar com pessoas do meu convívio, né? Eu deixo de fazer atividades importantes por conta do meu medo excessivo, por conta da minha preocupação excessiva, ou eu fico tão preocupado que eu acabo fazendo algumas ações que possam me colocar em risco, tá? É isso que precisa entender, tá? A primeira coisa, a gente tem momentos de ansiedade na nossa vida, e isso não é patológico. Essa é a primeira coisa que eu quero deixar bem claro, porque vocês colocam muito, essa ansiedade, essa ansiedade, essa ansiedade. Vocês que estão me ouvindo, né, que já me seguem e que já sabem que tem o TDAH, muito provavelmente essa descrição que vocês me fazem não é da ansiedade. O que vocês me falam é de uma agitação mental. Então, qual que é a diferença, Lara? A agitação mental é o seguinte: eu tenho vários pensamentos acontecendo ao mesmo tempo. Porque o que acontece, principalmente para o adulto? A hiperatividade, a impulsividade no adulto, né? Ele deixa de ser motor, quer dizer, não é mais físico, eu pulo, subo na cadeira, não paro quieta, mexo a perna, etc. Até algumas pessoas continuam um pouco com essa agitação motora, física, mas a grande maioria vai ter apenas a agitação mental, né? Então essa agitação não é mais motora, é mental. Eu penso em 3, 4 coisas ao mesmo tempo, eu vou assistir um vídeo, eu vou assistir um filme, eu tenho vários insights, eu penso em muitas coisas ao mesmo tempo, só que é de uma maneira completamente desorganizada, é cansativa, tá? Então isso tem a ver com o TDAH, tá? Isso está relacionado ao TDAH, essa agitação motora. Essa agitação motora, eu penso muitas coisas ao mesmo tempo, eu começo a ter uma ideia, eu penso a partir dessa ideia em 4, 5 outras possibilidades, só que eu não consigo organizar, eu não fecho nenhuma delas, eu me sinto muito cansada. Aí eu vou ter uma dificuldade muitas vezes relacionada à atenção também.
Então, eu preciso que vocês entendam essa diferença, tá? Até para vocês relatarem para os profissionais que acompanham vocês, ou para o profissional que vai avaliar vocês. Vejam como é diferente. Uma situação é, eu tenho medo e muita preocupação em relação a alguma coisa e aquilo vai me causando, às vezes, até uma agitação. Outra coisa, eu tenho uma agitação mental. Tá? Eu penso muitas coisas ao mesmo tempo, em várias ações, por isso que a gente vai falar muito da criatividade na pessoa com TDAH, que é muito comum, então, porque de uma informação eu consigo pensar em muitas outras ações, né? E às vezes não consigo fechar nenhuma delas, mas de qualquer maneira eu consigo ter uma ampliação mesmo de consciência ou de pensar em muitas ações ao mesmo tempo, que é diferente da ansiedade. A ansiedade, eu tenho preocupação, eu tenho medo, eu tenho receio, então eu fico com aqueles pensamentos sempre que alguma coisa ruim pode acontecer, que eu posso perder alguma coisa relacionada ao futuro, ou eu fico com tanto medo que eu fico pensando sempre o que já foi, né? Ai, no passado aconteceu isso, então agora vai se repetir. Então a ansiedade, esses medos e preocupações, eles podem estar tanto orientados para o futuro, ai, eu vou nesse lugar, o que vai ser, o que pode acontecer, eu posso me machucar, eu posso sofrer algum problema, ou pode estar relacionado à ruminação, no sentido assim, de eu ficar relembrando o passado, já foi ruim, já aconteceu comigo uma vez, agora vai acontecer de novo. Então vejam que é bem diferente, vocês precisam ficar atentos e se observarem em relação a isso. Então, a questão da ansiedade, ela está muito relacionada a preocupações e medos, tá? O TDAH, ele vai ter uma agitação mental. Eu penso milhares de coisas ao mesmo tempo, eu tenho uma estimulação muito grande, um pequeno estímulo visual faz com que eu pense em muitas outras atividades e muitas possibilidades. Eu tenho um pensamento acelerado, então de um pensamento ou de um estímulo eu penso em outro, que vai para outra coisa, que penso em outras atividades, e aí inicio outras atividades, faço outras coisas. E isso está relacionado à agitação mental. Tá? Então tem uma diferença grande aí que vocês precisam observar. E por que vocês precisam observar isso? Para relatar para os profissionais que estão trabalhando com vocês. Porque eu tenho recebido essas dúvidas. O profissional disse que eu sou ansioso, mas eu não sou ansioso. Enfim, eu acho que eu percebo mais características relacionadas ao TDAH. Então, observem. Comecem a observar. Quem puder, anota momentos em que... Não, Lara, olha, eu tinha uma reunião importante, eu tinha uma situação importante, de fato eu tive muito medo, muita preocupação, eu fiquei relembrando o meu passado, como tinha sido no meu outro trabalho, que tinha sido muito ruim, que isso se repetiria novamente. Aí a gente vai pensar que está mais relacionada à ansiedade. Agora vai dizer, não, Lara, eu tenho a reunião amanhã, mas eu estou pensando, eu tenho milhares de ideias, eu estou fazendo aqui alguns esboços, tal, mas eu não estou conseguindo organizar, eu vou ver como eu vou fazer. Aí é completamente diferente. Eu não tenho um medo, uma preocupação envolvida nesse sentido de que, não vou dar certo. Até tenho uma preocupação, né? Ou poderia ter uma preocupação, mas ela está muito mais ligada à falta da organização, do que se eu vou conseguir fazer, do que isso vai me fazer ao mal, tá? Então, tentem entender a diferença, tá? Se vocês não estão, por exemplo, conseguindo se apresentar em público, por exemplo, vamos usar esse exemplo que eu acho que é um exemplo simples. Eu não estou conseguindo me apresentar em público. Por quê? Porque eu não sei como começar, eu começo a escrever e aí eu desorganizo e aí eu falo uma coisa, de uma coisa eu levo a outra, tal. Então está muito mais relacionado ao TDAH. Agora a pessoa pode dizer assim, olha, eu não consigo falar em público. Por quê? Porque quando eu chego ali naquele momento, eu fico totalmente paralisada. A gente pode pensar no mutismo seletivo, que é mais raro de acontecer, mas que está relacionado ao transtorno de ansiedade. Quer dizer, eu estou ali naquela situação, eu até me preparei, mas eu fico completamente paralisada, porque o meu medo, né, é muito grande, as minhas preocupações são enormes e eu não consigo reagir, por exemplo. Então, tentem entender aí, tentem observar vocês mesmos, tentem observar o dia a dia, se vocês têm preocupações e questões relacionadas ao medo, isso está relacionado à ansiedade, ou se isso é uma agitação mental. Eu penso milhares de atividades, eu penso em muitas coisas e aí tem uma dificuldade de organização e aí eu me sinto muito cansado, tá? Porque são
transtornos diferentes, com sintomas diferentes e que a gente consegue, com tranquilidade, fazer aí essa avaliação e pensar no diagnóstico diferencial, tá? Eu espero que com essas informações eu tenha esclarecido um pouquinho para vocês. Eu imagino que talvez vocês tenham outras dúvidas e queiram maiores esclarecimentos. Fiquem à vontade, comentem aqui comigo no vídeo, comentem nas minhas outras redes sociais e a gente se vê em breve.